Filter. Olá! Estamos aqui com a Carol novamente, né, Carol? Que delícia! Isso aí, estamos numa Menina, série, uma você tá saga. charmosa hoje, hein? Esse brinco, esses ombrinhos de fora, poderosa. Até parece que tá um verão, né? Engana, dentro do quarto tá calor, vai, pode falar. Pois é. Aqui dentro tudo fechado, né? Por causa do som, a nossa mega acústica. Sim, sim, né? A gente trabalha com o que pode, com o que tem, tá tudo certo. Exato. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o feminino e a dança. Não tem como escapar desse assunto quando a gente fala do feminino, porque é algo tão intrínseco da mulher, mexer e movimentar o seu corpo. Agora tem pessoas que se dedicam a isso, como você, né, de uma forma lindíssima, e tem mulheres que são mais como eu, assim, que dançam na sala de casa, não vai pro palco de jeito nenhum. E eu dançando com alguém, eu brinco com as pessoas, eu falo assim, você é aqueles tratores que empurram concreto, porque eu sou assim, meio durinha. Mas é tão bom dançar sozinha, ou dançar para tirar os demônios do corpo. Minha avó sempre falava, quem canta seus males espanta e quem dança seus males espanta. Então hoje a proposta aqui é espantar todos os nossos males e trazer aqui esse conhecimento da Carol com um super bate-papo sobre o movimento do corpo, mexer-se, o autoconhecimento do seu feminino com a dança. Bem-vinda, Carol! Obrigada, querida, mais uma vez, né? Obrigada por todo esse trabalho que a gente tá fazendo, né? De vários temas, né? Tão importantes assim para mim. Para E mim e realmente para todas nós, eu diria, viu? né? Espero É. que realmente impacte positivamente muitas pessoas. E dançar, todo mundo dança, né? Dançar é movimento, é a gente movimentar a nossa energia, né? Então, todo mundo dança. Lógico que algumas acabam indo para profissional, né? Acabam seguindo isso como carreira, e outras não. Mas todo mundo dança, todo mundo tem isso dentro de si, né? Sim, e é tão gostoso assim. Agora eu estou mais em contato com as minhas sobrinhas, né? Já que virou tudo home office e homeschooling e tudo mais. E eu vejo o quanto é natural para a gente dançar, né? A gente perde isso conforme a gente vai crescendo e virando adulto, e as responsabilidades e a automação, robotização do dia a dia. Mas como a criançada dança sozinha sem música, elas gostam de balançar o corpo vendo desenho. Quando colocam uma música ou um filme que tem uma dança, elas não querem, elas querem fazer exatamente o movimento que está no filme. E é tudo motivo, né, para esse movimento fluido e gostoso e divertido. E a gente perde isso, mas a gente sempre tem essa criança feliz dentro da gente. Cadê essa criança feliz, né? Exato. E a criança ela faz muito isso para regular o corpo, né? A gente tem algumas formas de nos autorregular, né? De trazer o centro. Então é até engraçado. E tudo que nos regula, a nossa sociedade coloca como, olha, não pode, toma cuidado. Então, o que regula o corpo? Rir. Do nada, você sai rindo. Então, assim, se a gente começa a sair rindo, você tá no lugar, de repente você começa a rir, gargalhar, as pessoas olham na tua cara como se você fosse uma louca. Chorar, Exatamente. chorar regula o corpo. Então, quantas vezes a gente também não tem que segurar o choro, porque isso daqui não é um lugar de chorar, não posso chorar muito, né? Ai, não tô E na minha você casa, não tô na minha... vista como fraca. Não tô no meu campo seguro para chorar. Outras coisas que regulam o corpo, dormir. Então, assim, dormir demais também não é visto como bom, né? E outras coisas que regulam o nosso corpo, que daí é assim, a falta de educação total para a nossa sociedade se a gente fizer em público, que é arrotar, os ventos, né? Um arroto, o Ótimo. peido, bocejo. Eu adoro bocejar. Você sabe que existia muito na minha mente, que é isso social, que se uma pessoa bocejasse na sua frente ou você na frente da pessoa, isso é um sinal de demonstração de desinteresse, que você não está afim, que aquilo está te dando sono, etc. Mas
Depois que eu tive uma conversa muito interessante com um educador físico maravilhoso, ele disse assim, Thaís, toda vez que alguém boceja ou você boceja, você diminui o seu batimento cardíaco, isso regula a sua circulação, isso diminui a oxidação do seu corpo e quer dizer que você vai viver mais. Então, não prive nunca nenhum bocejo. E quando as pessoas bocejarem do seu lado e elas forem pedir desculpa por isso, não deixe que isso aconteça. Parabenize pelo bocejo, porque a gente tem que reeducar a nossa sociedade a viver bem, equilibradamente, sem oxidar o corpo, para viver mais. Eu achei Exato. sensacional. Exato, e assim, todos esses movimentos, inclusive, por exemplo, arrotar, são ventos que estão dentro do nosso corpo e que o próprio corpo faz movimento para sair. E são todos vistos como politicamente não muito aceitos. Isso não mostra que você é muito educada, que você, não tem berço, né? Isso tá muito ligado à nossa cultura europeia, né? Porque povos, se você vai para Oriente Médio e Ásia, é completamente aceito. Inclusive, o arroto significa que você gostou da comida. É mesmo? Não sabia. Pois é, completamente aceito. Eles aceitam totalmente essas coisas. Pra gente, é visto como falta de educação. Para eles estão se autorregulando e tá tudo certo. E realmente, né, vamos confessar, a hora que a gente não pode fazer essas coisas na frente dos outros porque socialmente não é bem visto, internamente você causa um desconforto pro teu corpo. Uhum. E Mas lá tudo me isso, conta uma coisa, eles fazem pum também na frente dos outros ou só arrotam? sim, É mesmo? E é natural? natural. Ninguém Que olha do tipo. É, O porque problema é que às vezes aqui você fazem sente escondido, né? Quando você tá no metrô, de repente você fala, alguém fez alguma coisa do meu lado. exato, exato. E assim, quando eu falo dessas coisas, eu sempre gosto de me colocar num lugar onde eu não tô julgando que eles estão certos ou que a gente tá certo. É sem julgamento, é só de um olhar de observadora de como são diferentes e quando eu fui viver na Ásia eu percebi muito isso. Quanta coisa eu julgava errada, né? Ou do tipo, imagina fazer isso, e que lá eu tive que me deparar com o que é certo, o que é errado, quem que tá certo, quem que tá errado, sair dessas polaridades e desses julgamentos que, não me levam a lugar nenhum. E trazendo isso tudo para a dança, por que eu tô falando disso? Porque os movimentos que as crianças fazem também é uma forma de se autorregular. É uma forma dela fazer um movimento tipo, tá alongando. Então, uma criança não alonga assim. Uma criança, ela alonga, ela é toda cênica. Todas as crianças são. Elas são muito lúdicas, elas mexem com esse campo muito da criação. Então, quando elas veem alguma coisa que elas gostam, elas imitam. Então, se tem alguém dançando na televisão, ela vai imitar do jeitinho dela. Uma criança não tem a fala que você tem de, eu sou dura, eu sou uma pedra. Nenhuma criança fala isso. Não, ninguém. Então, o que faz a gente ficar duro? O que faz a gente trazer essa pedra, né? É os nãos. São os nãos. É o senta reta, fecha a perna. Você, menina, cruza essa perna. Você não pode estar de perna aberta. Olha a postura na mesa. Põe a mãozinha na boca. Você não pode fazer isso. Então, é lá de trás. E, de novo, Eu ouvi sem muito julgamento. na escola, postura, criatura. Pois é, senta direito na cadeira. Aí você fica lá. E daí Aí hoje com a eu tenho coluna que não aguenta. qual o problema da minha coluna hoje? A retificação, porque a coluna ela é curvilínea e hoje o meu problema é a retificação da coluna, causa dor lombar. Exato. Então, assim, a criança, ela não tem isso. A criança, ela vai sair do sofá, ela rola, ela se joga. É para ela deitar e subir. Começa a reparar os movimentos da criança. É muito parecido com o dos animais. Sim, é O lindo. animal, ele vai espreguiçar, um cachorrinho espreguiçando, ele joga a patinha lá na frente. É gostoso de você ver. É. O neném acordando, espreguiçando, é um movimento fluido. Não é igual a gente acorda já assim, oi! Pula Né? da cama, né? Sem alongar, sem nada. Eu acho que resgatar isso é muito importante, porque você está entrando em contato com... A gente entra em contato com o nosso corpo de se autorregular, né? Então, eu não preciso ter a postura o tempo todo, eu não preciso
Ai, tá com essas máscaras de sempre corretas, sabe? O Sim, tempo todo. Isso não quer dizer que a gente precise ir para um outro extremo, onde a gente também vive numa cultura que tem alguns códigos e tem um certo cobrar, né, tá? E aí a gente também não precisa agredir, ir para uma outra posição, de repente agredir, dependendo do lugar que você vai fazer isso, né? Não dá para você arrotar no meio de uma reunião aqui no Brasil, no tipo, mundo fechando o ocidental. contrato Exato, não. no mundo ocidental. Provavelmente você não vai fechar aquele contrato. Agora, se você está fechando um Fica a contrato com. dica que aqui não. Mas se a pessoa do outro lado da mesa é um chinês que está fazendo isso, ele não vai, ele nem sabe sobre isso, sabe? Ele não, para ele, isso não, tem um outro Entendi. código. Então eu acho que é desse lugar. E a dança, eu acho que é muito isso. Então quando surge aquele movimento interno da gente ouvir uma música e tá, percebe teu corpo, deixa. Ai, é uma delícia. E aí a gente fica dura, por quê? Porque entra isso aqui, ó. Entra a cabeça, entra o mental, entra, tipo, o ar mental que faz do tipo, você não sabe dançar, lembra? Lembra É. que quando você fez isso lá atrás, quando você era criança, alguém falou para você que estava errado? E aí você guardou essa informação. Então, quando você vai repetir isso quando adulta, o teu corpo manda essa informação. Outra coisa, dança, a gente está mexendo com energia. Nós adultos acabamos não movimentando muito as nossas energias e tem muita emoção que a gente guarda. Então, um exemplo: tristeza. Então, a gente está triste, magoado, termina um relacionamento. Aonde vai ficar guardada essa energia? Aqui, ó, chakra cardíaco, Coração, coração. Então, aqui pesa, né? muito. Quando você lembra daquela história, ai, dá aquele aperto no coração. Aí você vai movimentar. Então, a hora que você começa a movimentar, tipo, só jogar o corpo de um lado para o outro, o peito, aí vem uma vontade de chorar. Põe energia para fluir, né? Uhum. Por quê? Porque você está movimentando algo que está parado, é como se fosse um laguinho que está ali. Se você deixa aquela água, emoções são águas e nós somos feitos de água. Então aquela aguinha tá parada ali. A hora que você começa a movimentar, se você quer limpar um rio, limpar um lago, o que é? É movimento, tem que se fazer um Tem movimento. aquela fala linda, né, que a gente sempre lembra para as mulheres nos grupos de mulheres, e eu falo isso quase que em todos os grupos que eu facilito, que é da água parada, da má água, né? A má água, que é a mágoa, é a água parada, e a água parada vira lodo, da dengue, a gente brinca, né? Ela não faz bem nem no mundo físico, nem no mundo energético. Né? Então, assim, o chorar é fazer com que a água flua, né? Dançar e movimentar essa energia é fazer isso fluir. E Isso. isso cura, tem um poder curador tão grande. E até aproveitar que eu acabei de interromper você, e tem duas coisas que eu lembrei que você acabou de dizer agora. É, eu brinco para algumas pessoas, elas falam, mas eu não sei como fazer isso dentro de casa. Eu falei assim, então adota um cachorrinho ou um gatinho e só copia o estilo dele de viver. Porque quando ele for para o sol, é sinal que você tem que ir para o sol também. Quando ele se espreguiçar, você tem que se espreguiçar também. Quando ele parar para beber água e para comer, você tem que fazer isso também. Né? É lembrar que o ser humano ele é mamífero. Ele é um animal mamífero. E a gente tem essas necessidades de sol, de descanso, de alongamento, de se hidratar muito. Ontem eu estava vendo um médico falando sobre como de fato se prevenir para todos os tipos de virose, né? A gente fica falando, coronavírus, coronavírus, mas é uma virose. Ele falou assim, a virose, em tese, das coisas que mais nos matam, é a terceira via. A primeira é fungo, depois bactéria, depois virose. Ele falou assim, se você quiser combater virose e aumentar a tua imunidade, e você faz isso, primeira coisa, bebendo água. Só que para cada peso que você tem que tomar mais água, né? E daí ele explica isso. E a outra coisa que eu ia te falar, além desse copiar do animal, né, para a gente entrar nesse fluxo da vida e fazer essa energia fluir de uma forma gostosa, inclusive no movimento, né, porque o cachorro pula, o cachorro dança, né, no estilo dele corre pela casa do nada, você fala, por que ele está correndo?
Ele brinca sozinho com as patinhas, né? O gato brinca com as coisas até de uma forma mais lúdica do que cachorro, eu acredito. E a segunda coisa que eu ia falar, eu esqueci. E depois a gente volta sendo o próximo capítulo. Daqui a pouco você lembra. E a Vamos falar. dança, não só a dança, mas assim, os movimentos de uma maneira geral, eles são uma ótima ferramenta para a gente mexer com essas águas. Então, acrescentando nisso que você falou para essas mulheres, né? Você não sabe como fazer isso, adota um animal. Para aquelas que não gostam de repente, de ter um animal ou não podem, né? Ter um animal em casa, observa seu corpo. O corpo, ele fala pra gente quando não tá bom. Então, é só observar um pouquinho. Tipo, eu tô sentada aqui. Ai, minha coluna tá doendo. Gente, não aguenta essa dor. Mexe, né? Mexe, se mexe. Tipo, faz algum movimento, seja ele qual for. Minha boca tá seca. Tá dizendo, bebe água. Né? Eu tô salivando muito. O que pode ser isso? Alguma comida? Ou às vezes falta de água também. Né? Então, assim, vai se testando. Ai, meu corpo tá cansado. Ele tá pedindo para você ir pra cama. Ou deitar, ou sentar um pouquinho no sofá, descansar um pouco. Então, ter esse carinho de se auto-observar. E a dança vem muito como ferramenta para mexer nessas águas. Então, quando chega aquele momento do tipo, ai, eu não sei o que fazer, eu não consigo chorar. Quem nunca, né? Tem momentos que a gente tá tão... Você fala, eu não consigo chorar. Eu não consigo chorar. E aí, a hora que eu, Carolina, não consigo chorar, eu danço. Olha que lindo. Porque colocando o movimento, muitas vezes abre a torneira do choro. Maravilha. Lembrei. Você estava falando desse eu interno mais adulto que fica falando, né? Ah, você não sabe dançar, você é dura, e que a gente não tinha essa autocobrança na infância. Hoje, quando eu me sinto mais liberta para dançar, e é uma coisa que eu falo para todo mundo, eu falo, a Ivete Sangalo é minha terapia. Então, quando ela vai fazer show, live, qualquer coisa, eu paro, porque eu sei quando ela canta, eu danço porque eu faço isso, é quase que uma terapia cognitivo-comportamental para mim, porque eu estou estimulada a dançar assim que ela canta, porque eu faço isso há mais de 20 anos. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu já ia para os shows dela e dançava muito, quando ela era da banda Eva. E eu fui acompanhando a carreira dela indo em vários shows. Então, hoje, assim, quando meio que ela que manda na minha agenda, eu brinco, né? Porque quando tem algum show dela, tipo, para tudo, que agora é hora de dançar. É quase que uma resposta automática, imediata. E eu danço, pulo, brinco, me viro criança, sem me cobrar. Então, e é um momento de muita alegria. Eu brinco que ela é minha terapia, porque um show dela deixa, assim, dias de alegria na minha vida. Eu vejo tudo muito positivo. Porque eu meio meio não, totalmente, eu me moldei, o meu estímulo, a minha reação ao cantar dela é eu dançar. Então, é quando eu fluo, não tô nem aí se tem julgamento, se não tem julgamento, se eu, Exato! E não eu tô tem mole, dura, tanto faz, eu só tô feliz, sabe? dançar. Dançar é igual falar, aprender qualquer coisa ou, tipo, por exemplo, uma língua. Se você está falando uma outra língua e alguém te julga ou vem um julgamento na tua cabeça ou alguém fala, nossa, você errou, você trava. A gente trava quando tem um julgamento. Se você deixa fluir, flui, vai. Dançar é se comunicar. Então é comunicar o que você... Quando a gente fala, eu falo muito com as mãos, né? E eu acabo falando muito com o movimento, com o meu corpo. Tipo, eu trago essa leveza. E aí algumas pessoas falam, mas é fácil porque você é bailarina. Tipo, a minha trajetória começou com 3 anos, quando eu fui fazer balé, quando criança, né? E eu me apaixonei por dançar, porque qualquer criança gosta, gente. Qualquer criança. Né? Qualquer criança, homens e mulheres, isso que é o mais Qualquer gostoso. criança, independente. E aí eu continuei nessa dança, mas buscando sempre novas danças, novos formatos, novos movimentos. E isso foi meio que sendo natural na minha vida. Não foi foi algo que fluiu, Uhum. né?
Então, chegava os natais de família, eu apresentava coreografias e fazia todas as primas dançarem. Montava figurino e, tipo, fazia tudo. Ah, eu lembrei aqui agora que eu assistia muito Xuxa, né? Eu sou de 82, e daí a gente entrava no armário e abria as gavetas assim embaixo do armário e saía do armário assim, minha irmã gêmea e mais uma amiga, abria a porta do armário e falava: bom dia, amiguinhos, já estou aqui, fazia as coreografias da Paquita, descendo as gavetas do armário como se fossem as escadas do disco voador. E fazia o show para a família tinha que ver. Exato! E assim, e a criança brinca dessa maneira muito lúdica. E aí nós adultos falam, ai, mas eu não vou fazer isso. Ok, você não precisa fazer esse show para as pessoas, mas você pode fazer para você mesmo, se permitir. Então, colocar músicas que gosta, sabe? Você falou aí da Ivete Sangalo, cada um vai ter os seus gatilhos. Então, a grande questão é descubra seus gatilhos. Né? Então, que música que te estimula? Quem é que canta ou é só instrumental? Como é que é isso? Tá limpando a casa? Dança com a vassoura, dança em cima do sofá, dança. Não é só canta no banheiro. Cuidado para dançar no banheiro por causa, né, de sabão. Mas, sabe, pula em cima da cama, dança deitado. Você não precisa dançar só em pé. Dança sentado, dança só com a mão, dança só Que com o lindo. braço. Dança só com a perna, sabe? Nasceu à vontade, deixa fluir. E eu acho que isso é muito importante agora na quarentena, a gente deixar um pouco esse flow, sabe? Deixa acontecer, Sim. deixa o Existe um movimento. movimento que ainda é permitido. Não é permitido sair de casa, mas é permitido se movimentar dentro de Eu casa, né? tenho, quando eu dou workshop de dança, enfim, tem uma coisa que eu sempre falo que é: fecha o olho, coloca uma música que você gosta, fecha o olho, para de pensar em qualquer coisa, tipo uma meditação. E vê aonde que a dança, a música te toca. Qual é a parte do teu corpo que vai responder àquela música. Cada música toca a gente numa parte do corpo, não é sempre igual. Que interessante. Que E eu uso interessante. essa técnica quando eu vou dançar. Quando eu vou fazer improviso, pode ser tipo o improviso que for. Pode ser show para quantas pessoas forem. Se eu tô improvisando, e principalmente se eu vou ter música ao vivo, eu simplesmente me conecto e aonde que meu corpo tá chamando? É a mão? Então a dança começa pela mão. Então eu começo a fazer o movimento da mão e depois a mão vira o braço e depois o braço vira o tronco, que depois vira a cabeça, Que que depois vira lindo. qualquer coisa. Carol, eu quero contar aqui então o relato de quando eu te vi dançar pela primeira vez. A gente estava no Terra Luminos e você estava, se eu não me engano, há 10 anos sem dançar, não era isso? Isso, eu E tinha me daí aposentado. tinha se aposentado. E a gente estava numa tenda maravilhosa, com uma fogueira, com a Tainá lindíssima no violoncelo, e outras mulheres lá, a Fabi cantando, a Jo, tava uma galera incrível e, e uma música muito espontânea, muito de conexão com a espiritualidade. Você corajosamente, depois de 10 anos, trouxe uma dança espontânea para a gente ver, e você dançou ao redor daquela fogueira. E foi a coisa mais linda do mundo, porque você foi dançando e olhando nos olhos de cada um, e parecia que naquele momento que só eu estava lá. Quando você olhava dançando para mim, nossa, que Deus, ela estava dançando só para mim. Parece que tudo desaparecia, assim, sabe? Só ficava a música e você e eu. Assim, muito é mágico, né? É um encantamento maravilhoso. Então, é meio que você hipnotizava a gente com os movimentos, quando vinha e olhava para a gente, e falava assim, gente, que deusa, a gente não está mais no planeta Terra. Então, traz uma sensação de bem-estar para quem está olhando também isso, né? E você estava dançando no chão de concreto, né? De pedras, enfim, e parecia que você estava pisando em nuvens. Então, e isso foi tudo tão espontâneo, né? Não tinha nada ensaiado. Tinha, claro, anos de experiência tua, né? Desde os 3 anos de idade. Mas que delicioso. E era isso que eu queria fazer, esse gancho com o Círculo Feminino.
como que a dança e esse movimento, a partir da sua visão, né, sempre a partir da nossa visão, trouxe esse autoconhecimento para o teu feminino? Como que você relaciona os dois? O movimento, a dança, o seu conhecer da sua energia feminina, do teu corpo de mulher, como que é isso para você? Olha, tá. Na verdade, eu, eu nunca separei as coisas, porque eu virei mulher dançando. Sim. Então, não é que eu deixei de ser menina Não, ela a dança, ela sempre fez parte, desde que eu era menina, desde que eu era muito criancinha, até menina, até mulher. Então, sempre me permeou muito. Mas eu trabalhei durante muitos anos, durante uns 15 anos, com mulheres. Então, eu consegui fazer um mergulho, uma pesquisa muito grande no feminino, porque para mim, aquilo era natural, era como andar. Então, eu não entendia que tinha gente que não andava, entende? Entendo. Porque para mim eu não entendi o que tinha, o que aquilo trazia de novidade. Eu só consegui descobrir de fato isso quando eu comecei a trabalhar com essas mulheres, quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a olhar para o corpo de outras mulheres e mexer com esse corpo, e foi mais ou menos dos 17, 16 anos que eu comecei a fazer isso, 16, 17 anos que eu me profissionalizei, até os 32. Mais ou menos, assim, foi essa fase. E aí o que eu percebi? Que a dança, você vai se conhecendo internamente e vai se aceitando. Então, quando você tem que movimentar uma região do peito e você não gosta do seu seio, tem um processo de aceitação. Ou porque ele é pequeno, ou porque ele é grande, ou porque um é maior e menor que o outro, ou porque é o formato, enfim, não importa. Estou falando da parte física, Uhum. né? Fora do que está lá dentro, a questão de sentimentos e a questão também da energia. Sim. Então, para você conseguir movimentar, você tem que aceitar, você tem que olhar. Então, você tem que olhar para o teu corpo. A dança faz com que você se olhe, né, que você tenha um conhecimento que vai da pele, que vai desse formato para dentro, uma consciência corporal mesmo, de entender como é que é esse músculo, como é essa articulação, como é que o meu dedo se movimenta e depois com a energia que ele tá. Então a dança faz com que você faça um mergulho de vários corpos, sabe? Então desde o corpo físico, da aparência, da aceitação. Eu não gosto disso, mas ok, faz parte. Então ter esse autocuidado, esse carinho, esse aconchego consigo mesma. E quando você aceita, você consegue mostrar. Então a hora que eu aceito, eu consigo abrir o meu peito. De fato, e não forçado, porque eu quero, não, é porque é natural, Uhum. né? Então, é um processo de autoconhecimento, assim, que é muito grande, que eu aconselho que todo mundo faça, e eu conseguia trabalhar muito com mulheres que eu percebia, quando o movimento não fluía em alguma região, então, o quadril, isso era muito perceptível, que eu via que o quadril era batata, assim, aquilo estava muito ligado à questão do feminino, Uhum. a questão de aceitação do feminino e com a sexualidade, ou um e Sim. outro. É. E aí, quando eu ia um pouco a fundo, ia conhecendo melhor aquela mulher e conversando, eu ia descobrindo histórias e colecionando histórias e a minha pesquisa foi crescendo cada vez mais. Então, mas eu descobri essas coisas através dos movimentos. E até hoje é muito natural e eu vejo. Então, se eu vejo várias pessoas dançando, é como se eu fosse me trazendo informações. Que interessante. Você tá na casa de forró que você vai, daí você fala, olha o quadril daquela pessoa, diagnóstico aqui, a vida sexual dela. É isso? Não, eu não entro muito aí. Assim, Tô se eu, brincando, lógico, tô fazendo mas, piada, mas mas você sim, consegue, né? Assim, a fazer a leitura física da pessoa. É isso que eu uma tô. anamnese, Isso, uma sim, anamnese pelo que você olha. total, Interessante, olha só. total. E consigo fazer essa anamnese comigo. Ah, Então, uau!
Se eu percebo que o meu movimento, quando eu tô, agora que eu voltei a dançar, então assim, só trazendo um pouco, né? Eu voltei a dançar, inclusive, por causa da Thaís, profissionalmente falando, por causa da Thaís. Aê! É que veio agora a quarentena, mas estou Daí a eu aqui. apresentação acabou não acontecendo, mas É, tudo no por, seu momento. por Tudo acontece enquanto, quando tem que acontecer. mas Mas voltou para o eu fui palco. contratada para voltei para o palco e fui contratada para ser bailarina de uma orquestra Uau! com um músico super, tipo, super músico, né? É um Sim, violinista lá da Sala São incrível. Paulo. É, da USESP, incrível. Que também Então, toca assim, há 26 anos na USESP, faz isso de olho fechado. demais. Então, assim, e aí quando eu tenho um ritmo de ensaio quase diário, eu percebo isso. Às vezes meu quadril não tá legal, tá Hum. travado. E aí eu começo a pergunta interna: o que tá travado? O que eu não tô querendo olhar? Porque a gente é assim também, não é que todas nós temos o nosso feminino resolvido, Não. a vida sexual tá super resolvida. Gente, não, né? Tem as nossas oscilações. E aí eu Sim, também começo normal. a perceber essas coisas no meu corpo, isso, o meu corpo tá falando comigo, e, e como é que eu vou arrumar isso, né? Para que eu tenho que olhar, o que eu tenho que aceitar, ou como eu tenho que trabalhar. Nem sempre tudo flui. E o meu trabalho com as mulheres era olhar isso. Então, não tá fluindo, tem alguma trava, então vamos falar sobre isso. E vamos descobrir juntas movimentos que vão conseguindo quebrar essa trava ao seu tempo. Porque a dança, ela também é terapia. Sim, Então, como toda terapia, ela tem que ser cadenciada, né? Porque senão a gente não aguenta, o nosso corpo não aguenta, o nosso corpo emocional e o nosso corpo físico. Então, exatamente. e aos pouquinhos, vai fazendo movimento, aí chega uma hora, chora, aí daqui a pouco retoma, aí de repente dá muita risada, aí de repente faz mais um pouquinho e vai crescendo, vai numa crescente que você vai Sim. destravando. Você sabe, Carol, que você foi falando agora, e eu lembrei quando as pessoas me perguntam, mas o que você faz no círculo feminino, né? E daí eu falei assim, você quer saber o meu método? Ela falou assim, o que acontece? Daí eu falei assim, todas as vezes é a mesma resposta. Eu falei assim, eu não é uma aula em que eu falo, não é eu sou uma professora e você uma aluna, eu sou a facilitadora de um processo. Então, e eu parto muito dessa filosofia, que é o que você acabou de dizer, eu não consigo trabalhar o interno sem trabalhar o externo. Eu não consigo trabalhar a emoção sem trabalhar o corpo. Então, a minha metodologia, o que eu criei para fazer esse trabalho de autoconhecimento feminino, eu falei assim, eu vou colocar vocês para se movimentar. Vai ter exercício físico, sim. Vai ter dinâmica corporal. Vai ter meditação ativa de Osho. Não é todo mundo sentadinho o tempo todo só conversando. Então, a gente parte do corpo físico para chamar essa energia, para fazer fluir, para trazer as emoções, para fazer digestão. Às vezes a gente só consegue digerir algo emocionalmente mexendo o corpo. A gente não tem um processo lógico, nem uma maturidade emocional para fazer uma digestão daquilo, mas mexendo o corpo a gente consegue. E então, dentro do processo, que é um processo passo a passo, né? Por isso que chama 9 passos para reconectar com o feminino, que é um processo de trabalhar com esses CTNs, envolvendo o conhecimento de cada corpo físico nosso, cada corpo nosso, físico, mental, emocional, energético, e partindo da cadência, né, da progressão dos chakras, né, partindo do básico para o mais sutil, para o mais elevado, e no conhecimento temático da idade dessas mulheres, e sempre esses passos são permeados do o que está fora, o que está dentro, o que é concreto, o que é abstrato, vamos mexer o corpo? Não, agora é um momento de meditação silenciosa mesmo, agora eu vou conduzindo e é uma questão de absorção e entrega de vocês, porque tá no externo, né? Então, eu não parto de um processo, o resultado ele é terapêutico, obviamente, não tem como deixar de ser, e eu parto de um processo que é exatamente isso. Alguns momentos são de choro, assim, Catarse, né? catarse total. E alguns momentos é de pura gargalhada, porque os dois curam, né?
Não tem como negar. Assim, o corpo cura o emocional, do mesmo jeito que o emocional cura o corpo. Senão não haveria nem somatização, né? Aliás, eu acho que a mulherada, e eu falo por mim também, eu sou craque em somatizar coisa. Eu falo assim, nossa, eu tô com uma questão de fazer, não fazer, meu braço começa a doer. Eu falo, entendi, deixa eu olhar para isso então, porque a gente traz para o concreto, para o corpo, para sentir, para curar, para depois curar o abstrato. Mas eu tô falando muito a gente, isso não é uma comunicação não violenta, né? Então eu preciso falar de mim. Eu faço isso e eu sei que muitas mulheres fazem também, né? A gente somatiza coisas, então algumas frustrações, a digestão fica comprometida, eu tive Eu muita acho questão de que queda de isso, cabelo e por aí vai, né? independente do eu ou da gente, isso é inerente do ser humano. Sim. Todo ser humano, todo corpo ser humano tem isso da digestão. O que acontece é que algumas pessoas têm mais percepção, outras menos, algumas ainda não desenvolveram essa percepção de ligar uma coisa na outra. Que o corpo fala. E o corpo fala, né? Já dizia tipo Humberto Eco lá atrás, quando eu estudei comunicação. Pierre Weil também, né? Você leu o livro dele, O Corpo Fala? Sim, Maravilhoso. também. Então, assim, todos eles têm essa questão de o corpo fala, né? Porém, trazendo isso para a dança e o como usar todos esses mecanismos, é se permitir, né? Se permitir, tipo, dar essa permissão para que o seu corpo seja livre. E tem uma coisa muito de entrar em harmonia e estabelecer leveza na vida de uma maneira muito simples, que é ouvir-se, né? Ouvir o comando do teu corpo. Se o corpo ele é uma máquina perfeita que se autorregula e se autoequilibra, eu tô com a mão doendo, deixa eu descansar. Eu tô com sono, deixa eu dormir. Eu tô cansada, né? Deixa eu parar um pouco. Dá dor na coluna, ok. Então é o momento de se alongar. O que o seu corpo quer? Pergunta para o seu corpo o que ele quer e escute. Né? Então tem muito isso de Exato. permitir que ele se manifeste e assim, e você se obedecer. E quando você obedece esse chamado físico interno que é seu, o seu corpo ele vai se equilibrando e entrando nessa harmonia, nesse estado de leveza. Você fala, olha, eu não sabia que era tão fácil assim, era só obedecer. Se obedecer, é só se obedecer. Exato. E é muito gozado, eu lembro isso quando eu era bailarina, né? Não que eu não seja, mas. Eu tô tentando entender essa frase. Ok, antes de eu me aposentar, né, retomar a carreira. Aqui jaz uma idosa, né? Porque eu percebo uma grande diferença. Quando eu era bailarina com 20, digamos assim, Tá melhor agora. eu as minhas emoções eram muito. Eu vivia muito instável, emocionalmente falando. Porque o artista tem disso, né? Não é só bailarino. Eu percebo que o bailarino e o ator estão muito próximos. Muito mais do que os músicos. O músico, eu acho que alguns músicos sim, mas não é todo músico. Eu vejo que é mais uma questão cênica, porque assim como tem muito músico que não trabalha a questão cênica, né, de corpo, é muito duro, tá ali tocando, entra numa bolha musical e fica ali. Outros não, outros têm a questão cênica, mas o Consegue ator se empoderar do palco, né? Ele domina tudo. o ator é muito cênico, Uhum. né? Os ator, atriz, enfim, e bailarinos em geral, óbvio, são muito cênicos também. Então, para você ter toda esse domínio cênico, você mexe muito com a emoção. E aí a gente usa muita catarse. Muita. Eu só fui entender isso há uns 2 anos, quando eu fiz um curso com um preparador de cinema e de TV, que chama Sérgio Pena. O Peninha é um puta cara incrível que prepara elenco para. É um preparador de elenco da Globo e faz muito cinema. Um cara assim, num trabalho incrível. Eu tive
a oportunidade de estar com ele mais de uma vez, fazendo curso com ele. Ele trabalha muito com bailarinos também. Então, ele trabalha muito essa questão corporal. E aí eu entendi o como é importante a gente usar dessas emoções para dançar. Então, eu lembro que quando eu tinha 20 e eu tava mal, tipo, que eu tava muito ruim, eu tava deprê, triste, magoada. Eu subia no palco, eu arrasava. Jura? Eu Sabe, tirava, as minhas melhores eu poesias eu fazia fiz quando eu tava festa. arrasada Sabe, também. sabe que eu amava? É. Todo mundo chorando. Eu adorava. Só que, enquanto eu dançava, eu não via nada. Isso até hoje é assim. Enquanto eu danço, eu entro em outro universo. E logo depois do show, se você vier falar comigo, eu não escuto. A minha audição é completamente ligada só à música. Mas depois eu ficava sabendo desses feedbacks. Nossa, você me emocionou, eu chorei. Porque eu tava literalmente me limpando. O que eu tava fazendo era um puta processo de purificação. Sim. Daquele sentimento, sabe? Só que isso tem um problema. Você sempre tem que estar com algum sentimento muito aflorado para conseguir produzir uma arte. Sim, Então, sim. você como ser humano no seu dia a dia tem que ficar assim. E aí, algumas É pessoas... complicado. Eu sinto isso tanto para poesia quanto para fazer arte em aquarela. Eu preciso estar nesse picos e vales aí para fazer a arte florar. Mas será que a gente precisa mesmo disso? Então, com a maturidade, hoje e depois, muito, assim, eu agradeço muito essa oportunidade com Pena, que veio através de uma cliente que virou uma das minhas melhores amigas, que é uma atriz, que é a Ana Sofia Folk, e que eu entendi que não. Que há ferramentas que você consegue fazer essas catarses e trazer isso, e não necessariamente. Então, assim, quando eu tenho emoção, porque eu sou humana, então quando eu tô triste ou que eu tô com alguma coisa, ótimo, eu já tenho essa combustão, sabe? Eu já tenho esse elemento para colocar ali, eu já tenho essa água, Que né? Essa bom. água suja para limpar. Quando eu não tenho, não que eu preciso fazer uma catarse de buscar na memória alguma coisa triste para dançar. Não, eu tenho outras ferramentas, eu consegui desenvolver outras ferramentas, só que isso é quando você tem maturidade emocional. E o que traz maturidade emocional não são ferramentas só desenvolvidas, a vivência é vida. Sim. É vida, é tomar porrada na cabeça, cair, levantar. Então, assim, mulherada, né, que tá nesse processo de se autoconhecer, cara, saiba que todas as nossas porradas e os nossos cair e levantar, seja amoroso, familiar, profissional, com a gente mesmo, são ferramentas incríveis para a gente conseguir a tão sonhada estabilidade, sabe? Que assim seja sempre, né? Que seja sempre um aprendizado também. Que a gente não Sim, fique no muro das lamentações, né? E que a gente não, saiba que cada experiência que foi negativa trouxe um histórico, né? E um procedimento já registrado de como agir, de como não agir, ou de como agir diferente. sim. Então, todas essas experiências são muito, muito válidas. Carolzinha, eu queria saber de você, assim, dicas de como a gente pode deixar aqui para a gente encerrar esse vídeo, que a gente pode deixar para as mulheres que estão nos assistindo, sobre dança e autoconhecimento feminino. Você consegue trazer aqui alguns insights, algumas ferramentas simples que elas possam usar, tanto em isolamento ou fora do isolamento, para entrar em contato com esse movimento que traz essa leveza e abaixar esse nível de autocobrança, e daí eu falo de mim? Sim. A primeira coisa é você se conectar com algum som que você gosta. Seja ele música ou seja ele som, pode ser, por exemplo, o som da natureza. Tá. Algo que te conecte para que você consiga se movimentar. Ponto.
Esse é a primeira. Ou não, você também pode se conectar com o seu próprio silêncio. Pode Vai dançar de em silêncio também, né? dança em silêncio, vai de cada um. Mas de uma maneira mais grosseira falando, eu acho que assim, para uma maneira mais fácil, seria escolher uma música, né? Ou algumas músicas, coisa que você goste e que esteja ligado com aquilo que você quer trabalhar. Então, assim, seja sincera com você. Essas oposições de, por exemplo, ai, tô triste, então eu vou colocar uma música porque eu tenho que ficar feliz. Não, querida, você não tem que ficar feliz. Você tem que entender a sua tristeza e aceitar que naquele momento você tá triste e vai passar. Então, eu sou muito contra esse ir de contra a nossa natureza, sabe? Então, é perceber como é que eu tô hoje. Eu tô triste? Tá bom. Eu não preciso colocar uma música fossa, mas dançar um axé talvez vá Não me faça agredir. sentido. É, não faz sentido Vai me nenhum. agredir. Então, perceber isso também, porque se você é uma pessoa que quer sempre estar feliz, o que está atrás, né? O que você está escondendo? O que não quer trabalhar? Então, tenta uma música mais calma, não precisa ser uma música triste, deprê, mas tenta uma música mais neutra, uma música clássica que não seja necessariamente triste. O gozado também de falar disso é que, assim, às vezes um axé traz tristeza para uma pessoa. Exato. Tudo é relativo, porque pode Tudo é estar conectado relativo. com uma memória. Exato. Então, assim, é você perceber, é ter clareza qual é o sentimento que você tá, escolher uma música para aquilo, fecha os olhos, aonde que tá essa música te conecta? É no coração? Então, deixa teu que movimento que você faria? Sem ser racional, deixa teu corpo falar, sabe? E aí, se a vontade é de ficar sentada, fique sentada, movimentando o corpo sentada. Se a vontade é de estar deitada, dance deitada. Então, esse é um exercício que eu trago. Outro exercício que eu trago que eu acho que é muito interessante é escolha um animal, seja ele qual for, e imite esse animal. Ah, eu já fiz esse exercício, é uma delícia. Eu fiz eu estudei gorila e onça, pantera, assim. E assim, não precisa imitar como se fosse teatro. Não. Não, uma brincadeira. Brincadeira, é como você sente aquele animal. E se Você tiver aprende mais tanto sobre pessoas. o seu corpo fazendo isso, é incrível. Eu fiquei com vontade de assim, agora eu vou imitar a girafa, agora, mas não consegui. Enfim, mas é É uma muito. delícia, é um autoconhecimento maravilhoso. E aí você pode trazer essa brincadeira para outras pessoas que estão dentro da casa, né? Então, de trazer do tipo, olha, eu vou imitar um animal, você imita outro, e vocês começam a conversar, e um vai pro corpo. Se tiver criança, é É uma uma- puta brincadeira gostosa de fazer com criança, cada um é um animal durante um tempo, coloca uma música e todo mundo imita aquele animal. Tem aquelas músicas, aí eu indico algumas músicas, aquela trilha sonora tipo Madagascar. Ah, que legal. Gente, que é demais aquela música, tipo, não tem como alguém ficar parado naquela música, sabe? Trazer essas músicas lúdicas de, como é que fala? De cinema mesmo, né? E aí eu acho que são super interessantes pra gente fazer esses tipos de brincadeira e deixar fluir, sabe? Soltar bem essa. Não é soltar só a criança, porque não é só a criança que dança. A adulta também dança. Então eu gosto muito disso, a gente solta a nossa criança, mas não é só uma criança, né? Por que nós adultos também nos soltamos enquanto adultos? Sim, com certeza, com certeza. E eu acho que aqui, até queria terminar aqui essa nossa entrevista. Eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, Dia das Mães está chegando, o que que você quer de presente Dia das Mães? Se eu quero dançar, eu quero ir para uma festa, eu quero sair de casa. Daí eu falei assim, então combinado. Então eu tipo, ponho dentro do carro, a gente dá uma volta com o vidro fechado e você de máscara. Eu volto, ligo um som e a gente dança. Eu, você e o pai. Vou colocar qual a trilha sonora que você quer para a gente fazer uma balada dentro de casa. Pois é, e assim, vão ter várias lives acontecendo no Dia das Mães, né? Com música. Ai, que E, delícia, e pra- maravilhoso. depois já vou te mandar até, meu, eu tenho 2 lives para te indicar. Tá bom, tá bom. E eu queria encerrar aqui agradecendo você
pelo teu tempo, pela sua disponibilidade, a tua energia, o teu carinho. E falar que quem passou aqui atrás foi a Super Maria, nossa mão direita e esquerda. Ela estava angustiada, ela ficou um mês de férias por causa do coronavírus aí. Daí ela disse, eu quero voltar a trabalhar, pelo amor de Deus. A gente fez um ritualzinho aqui na porta de entrada, dela trazer a roupinha dela, mudar, etc. E sem ela, a gente estaria na cozinha, cozinhando agora. Então, eu quero deixar esse agradecimento aqui a ela. E falar que como foi uma bênção te conhecer, viu? E te ver dançando e compartilhar todos esses conhecimentos e trazer agora de forma gravada aqui para todo mundo isso que você tem para oferecer para o mundo. Então é maravilhoso saber que tá tudo bem, que eu posso só dançar com a minha mão, que dançar com a minha mão acho que eu consigo. Acho que é charmoso, sensual e sedutor. E acima de tudo é algo para mim, não é para o outro. Eu acho bonito quando eu faço esse movimento, né? Exato, Eu não preciso saber chacoalhar o quadril, enfim. E se eu chacoalhar de um jeito que não é para os outros, é para mim, né? É o aprendizado que tá tudo bem soltar o ombro, chacoalhar, mexer deixar tudo mais leve, mais gostoso. Acho que o aprendizado de trazer a leveza para o nosso corpo feminino, que já carrega tantas dores, né? É que a dança pode também fazer a gente carregar os nossos amores e trazer isso tudo que tem de bom e mudar a vibração da energia que está na gente, porque a gente é uma pessoa antes da dança e outra pessoa depois da dança. Né? A gente tem essa responsabilidade, e eu brinco, né, que essa palavra empoderamento é muito de trazer as rédeas da nossa vida na nossa mão. Então a gente tem a responsabilidade de transmutar tudo que vem pra gente. Né? Se deixou entrar, a sua responsabilidade é mudar. Então a dança é uma poderosa ferramenta de fazer isso virar outra coisa, né? De transformar, transmutar, né? É isso aí. É isso aí, tá? Eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade da gente estar falando de mais uma área que eu gosto tanto. Você é mil utilidades, mulher. E eu falei aqui que você era uma velhinha, daí eu com o cobertor na perna o tempo todo. Isso agora o sol tá esquentando, mas o ventinho tava frio, eu tô aqui com o cobertorzinho na perna. Mas eu super agradeço a oportunidade e que fique aqui o convite para que todo mundo dance, independente de qualquer coisa, né? Do gênero, da idade, dos traumas, a dança, os movimentos, eles são tipo um grande remédio para muita Isso mesmo, coisa. independente de ter música ou não, independente se você tá gordo, tá magro, who cares, Independente tanto de faz. qualquer coisa. Tipo, Independente se dance estão para vendo, você. se não estão vendo, se tá no Dance, chuveiro, se não tá no chuveiro, dance. exato. Quem Dance para dança, você. seus males espanta, né? Então, sabedoria ancestral. Isso aí. Então tá bom, Então, querida. super obrigada. Beijo enorme e a gente vai se encontrar 1000 vezes ainda para falar de mais 1000 assuntos. Acompanhe aqui, gente. Carol vai estar em todas quase. Muito bom. Até já. Então, ó, quem viu até aqui, curte, compartilhe, põe coração, põe joinha, põe qualquer coisa. E os seus contatos, Carol? Qual são os seus contatos? Me sigam no Instagram, Carol Camocardi. A Tá não gosta só de eu dar Instagram, ela sempre pede para eu dar o Site, e-mail. Ela e-mail, fala que é a outras única formas. coisa. Eu conheço amigas que não têm Instagram, por isso que eu peço. Ok, então vamos lá, e-mail carol.camocardi@gmail.com. Camocardi com I no final, né? Um I no final, DI no final. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é isso, queridona. Até a próxima. Beijo, gente. Deixa eu parar aqui a gravação.